Eu dou graças a Deus por mais um momento, por mais esse encontro maravilhoso com vocês, aonde junto nós estaremos estudando a rica e grandiosa Palavra de Deus e iremos tratar nesse momento a respeito da lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no dia 27 de agosto de 2023, em todas as igrejas das Assembleias de Deus, Ministério do SETA e também em todas as igrejas da Convenção Geral, todas vinculadas à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e também outras denominações, outros ministérios que adquirem a revista da CPAD. E vamos tratar hoje de uma lição importantíssima que traz o título Uma Visão Bíblica do Corpo. Ela está baseada em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 20, quando o apóstolo Paulo ele está nesse texto ou nesse capítulo justamente refutando uma posição grega aonde ele coloca o corpo em uma posição neutra ou uma posição inferior, alegando que o corpo ele não tem muita importância, por isso todos os pecados, tudo que nós fizermos nos nossos corpos não vai ter muita importância. E esta era a doutrina que estava sendo assimilada pelos gregos e também pela igreja em Coríntios. E daí houve a necessidade do apóstolo Paulo escrever esse esclarecimento, que lamentavelmente esse pensamento ainda perdura até hoje. Muitas pessoas, muitos crentes, muitas denominações também acham que o corpo não tem importância. Mas eu quero salientar para vocês que Deus, quando ele salva o homem integral. Ou seja, ele salva corpo, alma e espírito. E, consequentemente, o nosso corpo, que faz parte do nosso ser, que faz parte do ser humano, ele deve também ser mantido em santificação. Ou seja, corpo, alma e espírito precisam estar em santificação diante de Deus. O nosso corpo físico, que no grego usa a termo, a expressão soma, ele é justamente o reflexo do que está no nosso interior. A nossa alma, a nossa mente, o nosso íntimo, ele se manifesta no nosso corpo, não resta a menor dúvida. Então, durante essa lição, nós estaremos abordando com detalhe, principalmente no próximo domingo, presencialmente, estaremos abordando com detalhes a esse respeito. O texto áureo, o texto básico da nossa lição, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, e a segunda parte do capítulo 13, diz o seguinte: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática nos ensina: o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Nós temos 3 tópicos da lição. O primeiro fala a criação do ser humano. O segundo, a visão bíblica do corpo. E o terceiro, a visão secular do corpo. Eu vou dar pinceladas em todos esses assuntos, em cada um desses tópicos, começando justamente pelo tópico 1, que diz a origem da raça humana,
quando todos nós conhecemos a nossa origem, o homem, Adão, o ser humano, ele foi criado do pó da terra, e daí Deus soprou em suas narinas, dando-nos o fôlego de vida. Aprendemos isso em outras oportunidades e também em lições anteriores. Mas aqui, textualmente, o comentarista aborda o homem. É o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. O que nós podemos notar é a criação particular. Quando nós estudamos a criação no livro de Gênesis, observamos alguns detalhes importantes. Sempre que Deus planejava fazer algo e na sua mente ele já o tinha como concluído, não resta dúvida, foi assim com o homem. A gente observa em Gênesis 1 a criação, e criou Deus o homem, e ele usa o verbo bará, que significa justamente criar a partir do nada. Mas no capítulo 2, nós vimos a expressão, e formou Deus o homem. Esse formou aí, ele já muda o verbo, mostrando que ele criou o homem a partir de uma matéria pré-existente. Ele deu forma, ele deu vida, ele deu fôlego àquele ser inanimado que ele criou a partir do pó, a partir do pó do barro vermelho. É bom frisar também isso, porque a raiz da palavra Adão aponta para esse fato de que o homem possivelmente ele era vermelho, ou ele foi tirado do pó vermelho. Daí esse nome, porque a língua hebraica ela é muito rica, ela tem uma beleza sem precedente, e a gente descobre muita coisa através da raiz de cada palavra. Então, o que nós notamos na criação do homem, do ser humano, é que entre todas as criações, ele fez uma criação muito especial, no sentido de servir e adorar ao seu Criador. E quando ele fez as demais criaturas, os demais seres, a expressão que Moisés relatou, e viu Deus que era bom. Mas quando ele criou o homem, a expressão muda. Diz assim, e viu Deus que era muito bom. Então você, nós somos o muito bom de Deus, a coroa da criação. E Deus tem um zelo incrível pelo ser humano. E quando houve a queda, então justamente nós rompemos essa aliança, esse pacto maravilhoso, sublime, essa comunhão singular que o homem tinha com Deus. E houve uma anomalia, não somente no corpo humano, é bom frisar isso, porque Deus criou nós homens com um corpo perfeito, mas a deformidade foi em consequência da queda. Mas Deus, ele não desprezou o corpo. Volto a salientar que nós somos formados por corpo, alma e espírito, e Deus quer tratar conosco de forma integral. Ele trata o ser humano, corpo, alma e espírito. E o nosso corpo nada mais é do que um reflexo, uma manifestação do que está no nosso interior. Nós não podemos dizer, não, eu sou assim, o meu corpo é assim, eu faço isso com o meu corpo, mas a minha mente é sadia. Isso não tem fundamento nem científico, nem bíblico, porque o que você faz no seu corpo é uma consequência do que está na sua alma, do que está na sua mente. Ninguém pode ser uma coisa por dentro e outra por fora. O que está por fora é o reflexo do que está por dentro. Então, nesse tópico 1, nós encontramos uma mensagem importantíssima que merece observação especial. Eu vou ler aqui textualmente como está na revista,
Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Deus já criou o homem integral. Deus não fez o homem para depois ele sair evoluindo, melhorando. Essa teoria não tem o menor sentido bíblico. E diz aqui, assim o homem, Adão, foi formado do pó único da terra, conforme está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significa homens, humanidade. Isso é verdade, porque não somente dependendo do contexto, mas quando no original o termo vem com o artigo ha-adam, ele está referindo-se justamente ao homem em si. Mas quando ele usa Adão, simplesmente, ele está se referindo à humanidade. Então diz aqui no texto que homens ou humanidade é oriundo da palavra Adão e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como as criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele não fez isso com os animais, conforme eu já abordei anteriormente, porque o homem foi uma criação especial. O sopro de Deus foi outorgado no nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Somente o homem, ele é formado por corpo, alma e espírito. E nós somos seres racionais. E o subitem 2 mostra o seguinte: a constituição do ser humano. Pois mostra aqui, nesse item 2, a constituição do ser humano. Quando diz a nossa declaração de fé, professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma outra interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. A Bíblia do Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, serão transformados no dia da ressurreição. Então, como nós já abordamos até exaustivamente, somos formados por corpo, alma e espírito. O nosso corpo, junto com a nossa mente, ele foi corrompido pelo pecado. Merece restauração. E a restauração plena do ser humano vai acontecer na ressurreição, a ocasião em que se dará o nosso arrebatamento. Mas o nosso espírito, ele é perfeito. Ele foi recriado, como diz lá em 1 Pedro, gerado outra vez, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Isso equivale a dizer que há um conflito entre uma carne pecaminosa, o corpo caído, e um espírito perfeito que foi recriado. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele aborda esse assunto desse conflito que existe entre o seu espírito e a sua carne. Quando nós dizemos que nós somos salvos,
Na realidade, Deus salva o homem inteiro. Ele salva o corpo, ele salva a alma e salva o espírito. No entanto, essa salvação, ela não é de imediata, ela não é instantânea. Ele salvou o nosso espírito. E após o arrebatamento, ele vai salvar também o nosso corpo. Daí, como eu falei anteriormente, nós iremos voltar ao estado original e teremos um corpo sobrenatural. Esta é a restauração do corpo. Restaurou o nosso espírito e no futuro irá também restaurar o nosso corpo. Restaurou o espírito e depois vai restaurar o corpo. É isso que nós aguardamos ansiosamente. Agora, é preciso que o homem ele esteja em constante sintonia com Deus para não dar evasão à nossa natureza caída. O nosso espírito é que mantém a comunhão com Deus. A nossa comunicação com Deus é feita através do nosso espírito, no qual habita o Espírito Santo. Portanto, esses elementos que são distintos em natureza, mas eles são interdependentes, daí a razão de haver o conflito. É preciso que venhamos a manter a santificação do homem integral, ou seja, eu preciso manter o meu corpo em estado de santificação, para que esse não entre em conflito com o meu espírito que foi recriado por Deus e é perfeito. Seguindo adiante, no item 3 que já abordamos, né, a queda e restauração humana, a queda nos levou a esse estado deplorável, não somente o homem, mas também toda a criação, porque o apóstolo Paulo também fala isso em Romanos, porque toda a criação geme. A consequência do pecado ela foi genérica. Atingiu o ser humano em cheio, não resta dúvida, e também toda a criação foi atingida pela decisão humana. No item 2, nós encontramos a visão bíblica do corpo. E diz aqui o subitem 1, parte exterior do homem. O termo corpo, soma, que é carne, conforme está no original, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne do grego sax, quando se usa a expressão sax, se refere precisamente à natureza pecaminosa, o homem no seu estado caído. Então, quando diz fazei a vontade da carne, não está se referindo à carne física, aos tecidos humanos, mas sim à nossa natureza. E no item 2 fala templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6 e a segunda parte do versículo 13. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para a glória de Deus. Está se referindo ao corpo físico. Deve se manter em santidade. Não deve fazer as coisas que desagradam a Deus em todos os sentidos que nós já podemos imaginar. A prostituição, o adultério, a lascívia, a bebedice, a glutonaria, tudo aquilo que vier a prejudicar o seu corpo, está afrontando a palavra de Deus. O nosso corpo deve também ser mantido em repreensão diante de Deus. Aí nós vemos que devemos ter cuidado com o nosso corpo. Nós pecamos até na alimentação. Eu quero abrir esse parênteses. Porque tudo aquilo
que você fizer de forma proposital, sabendo, tendo consciência do que você vai adoecer, então você peca. Que tipo de alimento eu estou ingerindo? O meu corpo deve ser mantido saudável. Não é somente a minha alma e o meu espírito, não. Estão falando do corpo físico. O nosso corpo físico precisa estar saudável e quando nós provocamos isso, então nós pecamos. Isso é o que nós chamamos de mordomia do corpo. Eu preciso, eu devo cuidar do meu corpo, porque o meu corpo também pertence a Deus. Pertencem a Deus o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Logo, todo o meu ser pertencem a Deus. E se pertence a Deus, se é propriedade de Deus, então eu devo zelar pelo mesmo. Eu devo ter cuidado com o mesmo. Eu cuido da minha mente, eu cuido do meu corpo, eu cuido do meu espírito, para que ele se mantenha íntegro, se mantenha santo, se mantenha puro. No subitem 2, que por sinal nós já falamos, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para a glória de Deus, deve glorificar a Deus. A Bíblia nos ensina, glorificai a Deus em vosso corpo. Quando é que eu glorifico a Deus em meu corpo? Quando eu mantenho ele em zelo total. Quando eu cuido do meu corpo, quando eu zelo do meu corpo, então eu estou glorificando a Deus no mesmo. Glorificado na ressurreição, subitem 3. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação, Romanos 8:30. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte imaterial será resumida em um corpo incorruptível, glorificado e espiritual e imortal. É o que nós abordamos anteriormente. Nós vamos voltar ao nosso corpo original. Nós vamos voltar ao corpo semelhante ao que Adão tinha. Nós iremos ter um corpo semelhante ao de Cristo. Como seria um corpo de Cristo? Um corpo sobrenatural, um corpo extramatéria, um corpo extraterrestre, um corpo que será adaptado para viver na eternidade e viver no céu. E nós encontramos exemplo disso, o corpo de Cristo. Eu falo o corpo de Cristo depois de ressurreto. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu várias vezes aos seus discípulos. Era um corpo. Tomé tocou, Tomé sentiu o corpo de Jesus Cristo, mas esse mesmo corpo, ele passou pela parede, glória a Deus, coisa linda, ele passou pela parede. Eles estavam todos reunidos com medo da perseguição dos soldados romanos, com as portas trancadas, e de repente, Jesus aparece no meio deles, passou pela parede, era o corpo. Outra vez, ele encontrou Jesus no corpo ressurreto na praia, e todos viram como ele era. Ele comeu peixe com os discípulos. E esse mesmo corpo depois foi assunto aos céus, em corpo.
É esse o corpo que nós teremos na ressurreição, no arrebatamento, um corpo glorificado. Mas para que tenhamos um corpo glorificado no futuro, é preciso que no presente tenhamos um corpo em santidade, uma mente em santidade, um ser em santidade diante de Deus. E no item 3, a visão secular do corpo, é o que abordava na época entre os gregos e também atualmente entre muitos povos, entre muitas igrejas, que fala justamente do corpo não ser muito importante. Já havia até crente dizer, Deus quer a nossa alma, não é o corpo. Mas eu volto a afirmar, Ele quer o corpo sim. Ele quer você inteiro, Ele quer você completo. Se Ele fez o homem corpo, é porque Ele quer que estejamos no corpo, mesmo na eternidade. No item 1, que fala do hedonismo e o narcisismo, nós já aprendemos em vídeos anteriores, em assunto anterior, zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em termos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Não é isso que muitos pregam? Tudo é permitido, você tem liberdade, o seu corpo está livre. Esta é a mensagem mais diabólica que nós já ouvimos. E a outra parte, o outro item, que é o item 2, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Isso é notório, isso é verídico. Agora, o que existe justamente aí na questão de sexualidade, no uso do corpo, está no extremo, está no exagero, está no desvirtuamento daquilo que Deus pré-estabeleceu. Aí diz aqui o nosso escritor, na sua revista, ao formar o ser humano, Deus também criou sexualidade, portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Isto aplica-se a tudo. Deus criou, mas quando você deforma, quando você exagera, quando você deturpa, quando você adultera, então você está indo de encontro à palavra de Deus. Todavia, nos nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada, é imoral e prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O subitem nos ensina: a Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, segundo o nosso escritor. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e de se autogovernar. Então tudo é possível, mas nós somos livres. Ora, a perversão moral, a perversão ideológica de todos os sentidos está à escolha do ser humano. Deus estabeleceu regras rígidas, doutrinas absolutas, criou para o ser humano. No entanto, o homem tem liberdade de escolher o que ele deve fazer
como deve se comportar. O ser humano é livre nesse sentido. Mas lembrando que todas as nossas atitudes têm consequências. O que nós fizermos de errado, logo sofreremos a punição cabível. Então é preciso que estejamos dentro dos princípios bíblicos, dentro da palavra de Deus, observando o que Deus disse. O apóstolo Paulo mostra que tudo é lícito. Olha, você tem tudo para escolher, mas você vai escolher aquilo que Deus pré-estabeleceu para você, para que possa viver bem, para que você possa glorificar a Deus no seu corpo, em todos os sentidos, lembrando que Deus quer você inteiro. Deus não quer somente o seu espírito, Deus não quer somente a sua alma, Deus quer o seu corpo, Deus quer o homem integral, Deus quer o homem pleno. E é preciso que todos esses elementos estejam em santidade diante de Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente. E até a próxima lição.